abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Melhor noite para você, melhor noite para a sua família. Recebo que hoje já é a nossa melhor noite e que Deus mesmo tem o controle de tudo que passou nesse dia e o que há por vir, não é isso? Nós não sabemos o que nos espera amanhã, pela madrugada, mas Deus mesmo, aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele mesmo sabe e eu recebo que tudo está bem. Então, abençoados, vamos começar aqui já com uma boa notícia, não é isso? Porque o Evangelho são boas notícias. Está escrito lá no livro na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Olha só, vamos ler aqui, ó. Olha só, que boa notícia que o Evangelho tem para nós. Diz assim, ó. O qual, falando de Deus, falando de Cristo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, muito embora nós não tenhamos passado lá antes da cruz e depois atravessamos aquele período, mas na nossa mente, no nosso conhecimento, as trevas, que é a falta de conhecimento, nós fomos transportados para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E isso para nós é uma excelente notícia, porque hoje nós vivemos de uma maneira bem tranquila, sem medo de perder a salvação, sem medo de ir para o inferno, sem medo do diabo, sem medo que Deus possa pesar a mão sobre nós. Hoje nós vivemos de uma maneira bem tranquila, porque nós já fomos transportados da escuridão, das trevas, para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então eu recebo que você também já tenha os seus olhos iluminados aí e que você possa entender que você também conheça o Evangelho, que você é um filho que já foi transportado. Então, temos aqui recebido correios, bastante correios aí, de abençoados que têm sido alcançados pelo Evangelho da graça. Abençoados que mudaram a forma de pensar, não por nós, não é isso, abençoados, mas por causa do Evangelho. O Evangelho diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, que quando você ouve, os olhos do teu entendimento são iluminados pelo próprio Deus. Aí você passa a entender o que é o Evangelho. Então, se você recebeu essa palavra, se essa palavra está te fazendo bem, então nós te convidamos a compartilhar as mensagens, que você compartilhe essa palavra para que nós possamos alcançar a outros, que o nosso Pai, que o Evangelho da Graça venha salvar a outros, salvar aqui na mente, no entendimento. E também te peço, te incentivo aí, se for possível, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. São duas ferramentas que nós temos que está aí à nossa disposição, que tem feito que a palavra corra e seja glorificada de maneira bem excelente. Essa semana eu conversei com um abençoado lá da África, já conversei com um abençoado lá de Portugal, aqui do Brasil, de todo o nosso Nordeste. Essa semana eu estava conversando com um abençoado lá de Cuiabá, que recebeu essa palavra, está muito feliz, não é isso? Então, se você quer que essa palavra aumente, que corra mais, que chegue a mais abençoados, assim como chegou até nós, então nos ajude compartilhando as mensagens e se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. E a saudação de hoje, temos aqui uma saudação bem especial para um colaborador desse Evangelho, que está fazendo aniversário hoje. Abençoados, parabéns para você, recebo que tudo está bem aí na sua vida, o melhor aniversário. Estamos falando aqui do abençoado Orlando Alves, que me parece que ele está lá nos Estados Unidos, mas essa tecnologia é tão importante, tão tremenda, que não existe espaço, não existe diferença. O apóstolo Paulo que passava aí umas dificuldades devido à tecnologia da época, mas agora estamos aqui, somos vizinhos. O abençoado está lá nos Estados Unidos, nós estamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra, e podemos conversar, podemos falar tranquilamente. Abençoados, um abraço para você, recebo que tudo está bem na sua vida e que hoje é o melhor aniversário que você já passou. Porque a sua mente está renovada com o Evangelho da graça de Deus. E como você mesmo falou, parabéns pelos seus 50 anos na carne. Porque no espírito, você é mais velho do que o tempo. Quando Deus inventou o vento,
você já existia. Então a tua idade não é essa da carne, do Espírito. Mas na carne, 50 anos, abençoados com todas as bênçãos. Então vamos aqui, a palavra de hoje, o tema que Deus mesmo colocou aqui na nossa mente, e como nós falamos, não é que eu recebi uma revelação, não, eu tenho ouvido essa palavra dos meus irmãos, está escrito aqui no Evangelho, os olhos do entendimento são iluminados, então nós entendemos e repetimos. E eu creio, eu recebo que você também está ouvindo, está entendendo e vai repetir, vai passar essa palavra para outros, para que da mesma maneira que nós fomos salvos, outros também sejam salvos. E o tema de hoje é: Cristo reconciliou todas as coisas. Cristo reconciliou todas as coisas. E incentivo você aí a pegar uma Bíblia, pegar um papel, uma caneta, se for possível, anote aí os versículos, anote as passagens, escreva. É importante você escrever para que a sua memória, vendo, decore com mais facilidade, porque um pouquinho mais na frente, quando você começar a defender essa palavra, vão questionar você. Mas aonde é que está escrito isso que você está falando? Você tem anotado, você pegue e mostre aqui, porque tudo que nós falamos está escrito. Como diz o apóstolo Paulo, está escrito. Por isso que nós falamos. Então vamos ver aqui. Cristo reconciliou todas as coisas. Reconciliar o quê? É tirar o impedimento que separa. Quando está separado, que não há entendimento, quando se tira o impedimento, então há uma reconciliação. É voltar a estar unidos, voltar a estar bem. Aí se diz que se reconciliou. Vamos aqui ler alguns versos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Colossenses, no capítulo 1. Vamos começar no versículo 19. Diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porque, veja bem, o que diz o apóstolo Paulo, porque foi do agrado do Pai que preste bem atenção, para você que defende uma trindade, para você que defende que existam 3 deuses. Por quê? Pois que toda a plenitude nele habitasse, em Cristo. Tudo que se chamava Deus estava ali em Cristo Jesus. E o versículo 20 diz assim: e que, havendo por ele, por Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz. É importante que você entenda, a paz foi feita pelo sangue da cruz de Cristo. Por meio dele, por meio de Cristo ali na cruz, reconciliasse, trouxesse de volta ao concílio, consigo mesmo, todas as coisas. Todas, não foi uma parte, não, todas as coisas. Tanto as que estão na terra, aqui nesse meio, como as que estão nos céus. Todas as coisas foram reconciliadas por ele mesmo. E o versículo 21 que diz assim: a nós também, que em outro tempo, o tempo daqueles abençoados era antes da cruz, eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais. Nós não estivemos antes da cruz. Nós não passamos naquela época. Mas no entendimento, nós estamos assim, estranhos e inimigos de Deus, no entendimento, pelas nossas obras mais. Agora, depois que Cristo morreu naquela cruz, os nossos olhos foram iluminados, contudo, vos reconciliou. Fomos reconciliados com Cristo. E o versículo 22 diz assim: no corpo da sua carne. A reconciliação foi feita no corpo da carne de Cristo, pela morte, para perante ele vos apresentar. Olha o resultado da morte de Cristo ali na cruz, nos reconciliou e nos deixou dessa situação. Olha só, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis nele. Então, abençoados, veja bem, aqui no versículo 22 diz: se Cristo morreu e ressuscitou, como é que está a igreja de Cristo depois da cruz, depois que foi feita a reconciliação? Aqui diz que estamos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 27, o apóstolo Paulo, ele repete exatamente as mesmas coisas. Vamos ler aqui,
Efésios 5, 27. Ele diz: para apresentar a si mesmo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Assim é que está a igreja de Cristo. Bem, abençoados, no versículo 20, diz aí que Cristo tirou o impedimento que havia, reconciliou consigo todas as coisas pelo sangue de Cristo. Vamos ler aqui mais uma vez, que diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E veja bem, quando Cristo morreu, havia alguns impedimentos que nos afastavam dele, que não seria possível fazer a reconciliação, porque havia alguns impedimentos. Foi por isso que ele morreu ali naquela cruz. Vamos ver aqui alguns, lá em Isaías, vamos ler aqui o profeta Isaías, no capítulo 59. Por favor, venha comigo até Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, porque foi necessário que Cristo morresse ali na cruz e tirasse alguns impedimentos para que a igreja, para que todas as coisas fossem reconciliadas com ele. Porque se ele não tirasse esses impedimentos, não poderia haver a reconciliação. E diz assim, no versículo 59, no versículo 2, Mas as vossas iniquidades, diz aqui o profeta Isaías, fazem divisão entre vós, entre o povo e o vosso Deus. E os vossos pecados, olha bem, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então havia aí um impedimento para que a reconciliação não acontecesse. E que impedimento era esse? O pecado do povo antes da cruz. Havia um pecado que impedia a reconciliação. E para isso foi que Cristo morreu e ressuscitou ali na cruz. Hebreus capítulo 9, no versículo 26, olha o que aconteceu. O que impedia que acontecesse a reconciliação. No versículo 26 diz assim: de outra maneira, falando da morte de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício desse mesmo. Então, o pecado que impedia a reconciliação, que impedia que Deus ouvisse o seu povo, foi tirado ali na cruz, diz Hebreus capítulo 9, versículo 26. E 2 Coríntios 5, 19, também diz o mesmo. 2 Coríntios 5, 19, diz assim, ó: isto é, Deus, o próprio Deus, estava em Cristo reconciliando, trazendo ao concílio consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Veja bem, o impedimento chamado pecado foi tirado ali na cruz. Então o pecado não poderia de maneira nenhuma impedir que Cristo reconciliasse com ele o mundo e os céus. Não poderia mais impedir que a igreja fosse reconciliada com ele. Na cruz o pecado foi tirado. A igreja de Cristo não tem pecado. Nós lemos aqui que ele morreu lá na cruz para apresentar a igreja a ele mesmo santa e inculpável. A igreja não tem pecado. Agora, abençoados, você não pode, veja bem, você não pode falar que Cristo reconciliou o mundo e o pecado ainda está de pé. Porque seria uma coisa assim, sem lógica, sem nexo. Porque se ele tirou o pecado e já estamos reconciliados, como é que pode haver pecado? Seria como um casal, por exemplo, um casal que estavam separados, não chamavam mais de um casal, mas chegaram a um acordo, tiraram o impedimento e se reconciliaram. E agora você vai me dizer que eles estão morando em casas separadas, estão dormindo em camas diferentes, e então não houve reconciliação. É assim que está a religião. Se Cristo
morreu para tirar o impedimento, então a igreja, o mundo, todas as coisas estão reconciliadas. Você não pode falar, você não pode dizer que a igreja não está reconciliada, porque o pecado já foi tirado. Então, Cristo reconciliou todas as coisas. Todas as coisas. E não existe pecado no mundo, abençoados. Porque se houvesse pecado, a igreja de Cristo não estaria reconciliada com Deus. Porque se ele morreu para tirar o pecado e reconciliar a igreja, se a igreja está reconciliada, então não pode haver pecado. Se há pecado, o que está escrito aqui é mentira. E não é, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então, não pode se falar que alguém está em pecado e por isso pode perder a salvação. Porque se ele morreu para tirar, e tirou, não é isso? Quando reconciliou todas as coisas, também tirou a lei de Moisés. Tirou a lei de Moisés. Desliga ele, por favor. Tirou a lei de Moisés. Porque a lei é que dava vida ao pecado. Romanos capítulo 10, vamos ler aqui. Romanos capítulo 10, no versículo 4, é um texto que nós conhecemos bastante, mas é necessário que nós tenhamos que ler, porque nós falamos aqui, ó, a lei acabou, a lei de Moisés não existe mais. Mas vamos mostrar aqui para você, que diz aqui, ó, porque o fim da lei, e é a lei de Moisés, não é uma outra lei, é a lei de Moisés, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele tirou a lei, porque a lei também impedia a reconciliação de Deus com o mundo e a igreja, porque a lei trazia, manifestava o pecado. E nós já vemos aqui, já lemos, que Cristo tirou o pecado ali na cruz. Depois da reconciliação, não há lei de Moisés. A lei de Moisés teve um fim ali na cruz. E tem um detalhe bem importante também, que é muito importante você entender. Não há diabo. O diabo também foi destruído. Satanás, eu não sei qual é a versão, qual o entendimento que você tem a respeito do que seja um diabo. Mas está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, no versículo 14, diz assim, ó, e visto como, olha só o que aconteceu com o que é chamado de diabo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus participou das mesmas coisas, para que, pela morte dele lá na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se estamos reconciliados com Deus, não pode ter diabo, porque o reino de Deus, abençoados, não pode estar dividido. Só há um Deus, um Senhor, que é Cristo mesmo, Deus sobre tudo e sobre todos. O diabo foi destruído. Agora, se você não conhece essas coisas, se você não sabe, se você não entende que o pecado ali na cruz foi tirado, se você não entende que a lei teve um fim e que o diabo foi destruído, então, abençoado, na sua mente, você vai se ver em pecado. Porque isso é uma posição que Cristo nos colocou. Você vai se julgar pela lei. Imagina, uma lei de maldição, de morte. Você vai se julgar segundo a lei. Escrevendo lá a Romanos, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz que depois da cruz, depois da reconciliação, Deus julga segundo o evangelho da graça. Segundo o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Você não pode se julgar segundo a lei de Moisés. Porque a lei foi tirada quando Cristo reconciliou todas as coisas. Nós temos visto aí irmãos nossos que guardam o sábado porque a lei manda guardar o sábado. Nós conhecemos muitos irmãos nossos que dão dízimo lá na igreja, 10% do seu dinheiro, porque a lei manda dar. E a lei acabou. A lei teve fim. Você não precisa mais se batizar nas águas, porque o nosso batismo é o batismo da reconciliação, o batismo da sua morte. Você não precisa estar jejuando, porque o Filho de Deus, o próprio Deus, já habita no nosso espírito. Olha, você vai ter algo, vai temer algo que já foi destruído. Se você não entender que o pecado foi tirado, que a lei
foi aniquilado, que o diabo foi destruído. Você vai viver por aí, como nós, infelizmente, até algum tempo atrás, nós vivíamos. Nós conhecemos irmãos aí que têm medo do diabo. Imagina você, depois que a Igreja de Cristo foi reconciliada, que Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou e já destruiu o diabo, existem muitos abençoados ainda com medo desse suposto diabo. Mas por quê? Porque o seu entendimento ainda não está aqui depois da reconciliação. Ainda estão lá atrás. É necessário que você entenda isso. E isso, abençoados, é na mente. Porque, de fato, de posição, já fomos reconciliados. Não, isso aí não adianta, que isso não vai mudar. Mas agora, no teu entendimento, é que você tem que passar a conhecer isso. Por isso que ele diz aqui, éramos inimigos e estranhos na mente, no conhecimento. Porque, de fato, já aconteceu. Olha que coisa estranha, não é isso? Um filho de Deus hoje que já foi reconciliado, se achando em pecado. Não, porque eu tenho que me batizar nas águas para que Deus tire os meus pecados. Que coisa estranha é essa? Porque Cristo já tirou o seu pecado. Éramos inimigos, mas quando nós entendemos que ali na cruz ele já nos reconciliou, então passamos de inimigos para amigos de Deus, aqui na nossa mente. Porque tudo está na mente. Não é você fazer para se reconciliar, é você entender que ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos reconciliou com ele mesmo. Já aconteceu, não é que vai acontecer. Não depende mais de uma obra sua, não depende do seu esforço, você se chegar a Deus, você se reconciliar com Deus. Como diz os nossos irmãos aí do sistema religioso, você tem que levantar a sua mão, aceitar a Jesus como seu Salvador, tem que passar pelas águas, tem que tomar a Santa Ceia, tem que dar o seu dízimo. E não, abençoado, não é preciso fazer isso, porque Cristo já nos reconciliou. Quando nós nascemos, chegamos aqui nesse corpo, toda a obra já havia acontecido. Deus mesmo já havia nos reconciliado com ele mesmo. E isso foi uma vez para sempre, como nós lemos aqui em Hebreus 9, 26, que ele morreu uma única vez. Não vai acontecer de novo. Foi uma vez só, porque Deus não faz a mesma coisa duas vezes. O homem que se arrepende e o homem que erra. Mas Deus não é assim. Deus foi uma única vez, te salvou uma única vez, escreveu o seu nome no livro da vida uma única vez, nos reconciliou uma única vez, e isso nunca mais vai mudar, porque o pacto é eterno, não tem mudança, Deus não muda. Vamos aqui ler aqui, Colossenses, volte aqui a Colossenses, no capítulo 1, onde nós lemos, vamos ler aqui mais uma vez o versículo 20, que diz assim, e havendo por ele feito a paz pelo seu sangue. Uma coisa bem importante que você precisa entender, nós estamos em paz com Deus. Depois que ele morreu ali naquela cruz e ressuscitou e nos reconciliou com ele mesmo, nós estamos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, no versículo 1, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé. E quando que foi isso? Foi quando ele morreu ali naquela cruz. Temos, veja bem, não é que vamos ter, que dependendo de alguma coisa, não, temos paz com Deus, já fomos reconciliados. Imagina só, que coisa estranha seria nós que já fomos reconciliados, não estivéssemos em paz com Deus. Mas quando ele nos reconciliou, ele imputou em nós a paz pelo nosso Senhor e Jesus Cristo. Hoje nós estamos em paz com Deus. A reconciliação nos trouxe paz com Deus. Antes, inimigos e estranhos. Agora estamos em paz com Deus. Então, não adianta você querer se esforçar, você não procurar fazer alguma coisa, porque a reconciliação já aconteceu. Agora, a religião, ela ensina que fomos reconciliados. Não é isso? É verdade, ela ensina. Tem até um versículo que eu conhecia muito e usava muito quando estava lá na religião, vou até aqui ler com os abençoados, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, eu fazia parte de uma instituição religiosa, que esse versículo aqui era o versículo tema dessa grande denominação, que diz assim, 2 Coríntios 5, 20, de sorte que somos
embaixadores, olha só, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a religião, ela ensina, realmente ela ensina que nós já fomos reconciliados com Deus. Mas ela também fala que nós estamos em pecado. Ela, Deus já nos reconciliou, mas ainda estamos em pecado. E temos ainda que guardar a lei. E mais, temos que fugir do diabo. Como disse lá o apóstolo Pedro, resistir ao diabo e ele fugirá. Tiago que diz, e ele fugirá de vós. Então, abençoados, fomos reconciliados ou não? É necessário que chegamos aqui uma conclusão, porque as duas coisas não combinam. Se Cristo me reconciliou, como está escrito aqui, lá na morte da cruz, não existe a menor possibilidade de você estar em pecado, porque o pecado impedia a reconciliação. Se ele já nos reconciliou, então ele mesmo já tirou o pecado. E você veja que nós aqui estamos repetindo sempre as mesmas coisas, porque o apóstolo Paulo disse que é necessário que se repita sempre as mesmas coisas, porque a mentira já está aí, quantos anos? Há quantos anos que você ouve que o homem é um pecador, que o homem necessita de Deus, que o homem tem que se arrepender do pecado? E isto é mentira, porque ali na cruz, Cristo tirou esse impedimento. Hoje não há mais pecado. E mais, não temos que guardar a lei. Quantas denominações, quantas religiões aí que estão aí, guardando lei e tem medo do diabo, foge do diabo, tem até reunião lá para expulsar o diabo de manhã, de tarde e de noite. Então nós temos que chegar a um acordo aqui. A religião, abençoada, ela mente, ela apresenta um mundo que não está reconciliado. Porque se a religião ensina que tem pecado, que tem lei, que tem diabo, então esse mundo que é apresentado pela religião não está reconciliado com Deus. Mas o Evangelho diz que quando Cristo morreu e reconciliou, ele nos reconciliou, quando ele morreu ali naquela cruz. Agora, o que você precisa é renovar a sua mente com o Evangelho. Você não precisa estar por aí. Você não precisa estar por aí pedindo perdão pelos seus pecados. Você não precisa estar por aí querendo guardar a lei e muito menos fazendo campanha, fazendo vigílias para que o diabo fuja de você. De maneira nenhuma. Você precisa entender que na cruz Cristo já fez todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz assim, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com o raciocínio, com a sua mente. E não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com esse mundo que diz que você tem pecado, que você tem que guardar a lei, que o diabo está ao teu derredor. Não se conforme com isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o conhecimento da graça de Deus, quando você conhece o Evangelho, para que você experimente, para que você entenda qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com o conhecimento do Evangelho que você vai entender qual é a vontade de Deus, que você vai entender que Cristo já te reconciliou, que Ele já perdoou os seus pecados, que Ele já te tirou da lei e já destruiu o diabo, que você está reconciliado com Ele. Cristo reconciliou com Ele todas, veja bem, todas as coisas, não foi apenas uma parte, todas as coisas, porque pelo que nós temos visto por aí, até mesmo praticamos há alguns anos, parece que Cristo não consumou todas as coisas, porque ainda existe pecado, a lei de Moisés ainda está. Quando se diz que vai pregar o Evangelho, se fala mais em diabo do que em Deus. Existem algumas denominações que por onde nós passamos, que um culto parecia mais um culto ao diabo do que a Deus. Porque se falavam mais em expulsar o diabo do que agradecer a Deus por Ele ter nos reconciliado. Você não tem que pensar que está em pecado. Você não tem que pensar em guardar a lei. Não tem que pensar em fugir
ou temer ao diabo. Você tem que entender que ali naquela cruz, Cristo já te reconciliou com Ele mesmo. Então, se estamos reconciliados, veja bem, vamos partir aqui de um princípio bem importante para que chegamos aqui a uma conclusão. Se já estamos reconciliados com Cristo, e como realmente estamos, nós lemos aqui alguns versos que provam isso, que Cristo mesmo, quando morreu e ressuscitou, ele nos reconciliou com ele mesmo, então nós estamos santos e irrepreensíveis. Veja bem, no Espírito, o nosso Espírito está perfeito. Ele nos reconciliou com ele mesmo no Espírito. Então, nós podemos chegar aqui a uma conclusão que o que está escrito aqui em Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2, no versículo 4, já se cumpriu. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 2, no versículo 4, diz assim, ó, mas Deus, veja bem, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus é riquíssimo, não é somente rico, ele é riquíssimo, pelo seu muito amor com quem nos amou, e esse amor você entende que vem desde antes da fundação do mundo. O Evangelho diz que em amor Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. E esse amor começou lá antes da fundação do mundo. Não foi nem quando você foi gerado, esse corpo foi gerado no ventre da sua mãe. O amor de Deus na nossa vida começou desde antes da fundação do mundo. E diz mais no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com quem? Juntamente com Cristo. Veja, olha como que esse negócio aqui é sério. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E o versículo 6, e nos ressuscitou também, juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que é tudo juntamente com Cristo. Você não está por aí vagando, juntamente com Cristo. E o versículo 7 diz assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja que é tudo juntamente com Cristo, é tudo em Cristo, tudo por Cristo. Diz que nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, em Cristo Jesus. Então, veja bem, se estivéssemos em pecado, preste bem atenção, vamos aqui raciocinar, vamos aqui pensar, porque o nosso culto é com raciocínio. Se nós estivéssemos em pecado, separados de Deus, Deus não iria nos colocar nessa posição. Imagina, se por acaso eu estivesse em pecado, esse versículo aqui, que diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, não seria possível, porque Deus é santo, ou não é santo? Deus é santo. Para estar com Ele, somente estando reconciliado e sem pecado. Porque se nós estivéssemos com pecado, veja bem, estamos sem pecado, sem ruga, sem mancha, estamos perfeitos com Cristo para estarmos nessa posição. Estamos qualificados para estarmos nessa posição. Porque Deus, abençoados, Cristo, Ele reconciliou todas as coisas. Deus não iria se sentar com alguém que estivesse em pecado, que não estivesse reconciliado com Ele, se não estivesse limpinho. Porque Deus é santo. Para isso, Ele diz aqui, ó, nos reconciliou com Ele mesmo. Estamos assentados juntamente com Cristo. Veja aqui o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Como que Cristo iria ressuscitar alguém se estivesse em pecado? Ele morreu, tirou o pecado, nos reconciliou com Ele e nos colocou em uma posição. Qual é a nossa posição? Estamos junto com Cristo. Assim como Ele é, nós também somos. Da mesma maneira, isto é, em lugares celestiais. Veja bem, em lugares celestiais. Aqui onde nós estamos, aqui nessa terra. Porque quando se fala em lugares celestiais, a religião
aponta lá para o céu, aponta lá para cima. Não, não. Deus já reconciliou. O céu está aqui na terra. O céu já foi reconciliado com a terra. Pelo menos é isso que nós lemos aqui. Ó. Vamos ler aqui mais uma vez. Colossenses, capítulo 1. Veja aí o que diz. Vamos ler mais uma vez Colossenses, capítulo 1. Esse assunto é muito sério. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. E havendo por ele feito pelo seu sangue a paz na cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. E veja mais. Veja o que aconteceu com o céu e com a terra, lá na morte de Cristo. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Juntou, reconciliou, não existe separação. Por isso que diz que estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo, aqui onde nós estamos. Veja aqui em Hebreus capítulo 12. Vamos aqui, ver mais isso aqui de perto. Hebreus, no capítulo 12, pegue a sua Bíblia e confira o que nós estamos lendo. No versículo 26, que diz assim, ó. Carta que o apóstolo Paulo, nós entendemos que, assim, até por uma revelação, por um entendimento, que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Se não foi por ele, foi por alguém que o imitava, como ele diz lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores. Se essa carta aqui não foi escrita por ele, foi escrita por alguém que o imitava. Hebreus capítulo 12, no versículo 26, ele diz assim, ó, 26. A voz, veja bem, a voz do qual moveu então a terra, bem, a terra foi movida, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como verei, não só a terra, senão também os céus. Ele moveu a terra e moveu os céus. Quando você vê a terra, você também vê os céus, porque estão juntos, estão reconciliados. Por isso que a igreja de Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais, porque ele moveu a terra, moveu os céus e reconciliou ali na cruz. Ambos agora são um só. Estamos assentados em lugares celestiais. Não é lá em cima, como diz a religião. A religião está esperando, né, um grande dia onde a igreja vai ser arrebatada lá para os céus e lá vamos ter ruas de ouro, vamos ter mar de cristal, vamos ter lá uma árvore que dá um fruto a cada mês do ano, são 12 frutos por ano. Não, abençoados, não é isso. Cristo já juntou, já reconciliou os céus e a terra. O que ele tem preparado para nós é aqui. Lá em Romanos capítulo 5, vamos ler lá Romanos capítulo 5. Vamos ver o que diz o Evangelho. Romanos 5:17. O apóstolo Paulo ele diz aqui, ó. Olha só que coisa tremenda para você que está esperando chegar os céus para viver bem, para aproveitar das regiões celestiais. Diz assim, ó, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais, olha só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Aonde? Em vida. Não é depois que você sair desse corpo, é em vida, por um só Jesus Cristo. Ele nos reconciliou, o reinado é aqui, porque ele juntou terra e céu. E veja aqui mais uma vez, em Hebreus capítulo 12, no versículo 22, veja mais o que diz aqui, ó, no versículo 22. Mas, olha só, aonde é que nós estamos? Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Já chegamos. Não é que nós vamos chegar, você já chegou a esse lugar, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém terrenal, aquela que está lá em Israel, que jogam bomba um na cabeça do outro, não, é Jerusalém celestial. E mais, aos muitos, não são poucos, aos muitos milhares de anjos, muitos milhares de anjos. E quem são esses anjos? Quem são esses espíritos
que estão aí, somos nós abençoados, são esses espíritos que foram feitos perfeitos, somos nós. Quando Cristo morreu naquela cruz, Hebreus capítulo 10, versículo 14, ele diz que com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. Muitos milhares de anjos, que somos nós, que fomos reconciliados com ele. Ele reconciliou terra e o céu, pegou os seus anjos, que são os espíritos reconciliados, que nos colocou aqui para reinar em vida. Somos esses milhares de anjos, somos essa congregação que fala aqui o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 12, no versículo 22. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial foi reconciliada aqui com a terra. Não existe mais diferença, porque Deus está aqui. Ou não está? O Evangelho diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Deus habita em nós. E para isso que ele reconciliou terra e céu, para que ele pudesse estar aqui. Tirou o nosso pecado, tirou as nossas falhas, nos fez perfeito aqui no Espírito e veio habitar com nós. Está tudo reconciliado. Assentados juntamente com Cristo. Somos essa congregação. Somos esses espíritos justos que foi reconciliado com Cristo ali na cruz. Então, abençoados, nós podemos também chegar a mais uma outra conclusão, que o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 10, olha que coisa tremenda que diz aqui o apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, ó, para que agora quando? Veja bem, depois que Cristo morreu e ressuscitou e reconciliou com ele mesmo todos os seus filhos, ele diz assim, ó, mas agora, para que agora? Pela igreja. E veja bem, igreja não é a denominação A, não é a denominação B. Igrejas são aqueles que foram predestinados por Deus lá antes da fundação do mundo e na cruz foram justificados de tudo, foram justificados ali na cruz. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, aqui, nesse mundo aqui. Então, a igreja, ela foi posta aqui, para que dar a conhecer esse conhecimento da graça de Deus. Por isso, se você for procurar esse conhecimento em outro lugar, diferente da igreja, que prega o evangelho da graça, você não vai conhecer. Se você chegar num lugar que prega a lei de Moisés, o que é que eles vão falar para você? Que você não está reconciliado com Deus, que Deus ainda vai te abençoar, que Deus ainda vai te salvar. Mas o Evangelho diz aqui, ó, Efésios 3,10, diz que para que agora, pela igreja, você quer saber quem você é, se você quer conhecer a sua verdadeira identidade, quer saber o que você está fazendo aqui, conheça o Evangelho da graça de Deus, que foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. A igreja que está aqui que foi dada esse conhecimento. Se você procurar em grandes livros, hoje eu estava vendo um abençoado da internet, ele estava apresentando livros de grandes autores que falam sobre a vida, que falam sobre a Bíblia, mas nenhum deles apresentou a igreja reconciliada com Cristo. O único lugar que você encontra a informação que nós já fomos reconciliados com Deus é o Evangelho da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Não adianta você procurar em outro lugar, que você não vai achar essa informação. O que você vai achar é pecado, você vai achar lei de Moisés, você vai achar diabo. Isso você vai encontrar em qualquer lugar. Mas a revelação do Evangelho da graça de Deus, a informação que nós já fomos reconciliados com Deus e que o pecado já foi tirado e que nós somos santos e irrepreensíveis, você só vai encontrar na igreja de Cristo, que está revelada de Romanos até Hebreus, o Evangelho da graça de Deus. Essa informação que Deus mesmo iluminou nossos olhos e nós entendemos porque está escrito aqui. Não adianta você procurar em outro lugar, porque muitas das vezes eu já ouvi algumas pessoas falar, não, porque vocês pensam que são melhores do que os outros. Não, abençoados, nós somos exatamente iguais a todo mundo. Não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Mas a diferença está aqui, ó, no conhecimento.
Os nossos olhos foram iluminados por Deus mesmo, porque isso aqui, ó, não cabe conhecimento humano, não, porque aquele pastor lá, né, ele é muito inteligente, então eu vou perguntar para ele o que ele acha desse assunto aqui da Bíblia. Pessoal, se Deus não deu o entendimento, você pode ser bacharel de teologia, você pode ter feito faculdade lá na Alemanha, em Israel, em qualquer parte do mundo. Se não tiver o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, você não vai ter essa informação que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 3, no versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Você não vai conhecer isso, porque é só no Evangelho da Graça de Deus. E graças a Deus, abençoados, graças a Deus que estamos em paz. Nós estamos em paz com Deus, estamos tranquilos. Se o que passe agora, daqui a 5 minutos, se pode virar tudo de cabeça para baixo, pode mudar toda a situação. Nós estamos em paz com Deus. Sabemos de onde nós viemos de lá diante da fundação do mundo. Estamos aqui para cumprir um papel determinado por Deus, que é participar desse corpo aqui de carne e sangue, para que depois que sairmos daqui, vamos voltar exatamente lá para o nosso Pai, porque lá é o nosso local. Diz lá o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:20, que a nossa pátria é os céus, não é aqui. Apesar de ter reconciliado céus e terra, nós vamos sair daqui e vamos voltar para o nosso Pai. Estamos em paz com Deus, estamos reconciliados juntamente com Cristo. Isso aí não cabe esforço nosso, isso foi feito por Cristo mesmo. Abençoados, que ninguém, veja bem, que ninguém menospreze você, que ninguém tenha você por menor, por inferior a ninguém, porque você é um espírito que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo e agora está aqui reconciliado com Ele. Ninguém te coloque medo. Não, nós recebemos um espírito de poder dado por Deus, um espírito de conhecimento, que sabemos a nossa verdadeira identidade. Nós sabemos exatamente quem nós somos, porque o Evangelho, essa multiforme sabedoria, foi colocada aqui no nosso entendimento. Você, preste bem atenção que eu vou te falar, você, porque o Evangelho diz, você é um abençoado, reconciliado com Cristo. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um, você é um abençoado, está aqui com a posição definida por Deus, reconciliado com Ele. E vamos aqui concluir esse assunto em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus mesmo. Aqui tudo aqui, começa em Deus, passa por Deus, é Deus mesmo, é Ele que faz, Ele que decide tudo, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus mesmo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então o negócio aqui é no espírito. Bênçãos espirituais aonde? Nos lugares celestiais em Cristo, aqui nesse mundo, aqui onde nós estamos. Fomos abençoados com todas. Não é que Ele vai te dar mais alguma coisa, Ele já te abençoou com todas as bênçãos. E aproveitamos aqui para te dizer que nós não falamos que Deus vai te abençoar. Nós aqui não usamos esse tipo de saudação. Que Deus te abençoe, não, porque está escrito aqui que nós estamos em lugares celestiais, abençoados por Deus mesmo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Cristo reconciliou todas as coisas e nós estamos dentro desse plano de Deus. Abençoados, recebo que você tenha recebido essa palavra aí no teu espírito, que você entenda que a tua verdadeira posição é diante de Deus. Você é um reconciliado com Deus. Você não está aí vagando, você não está aí de qualquer maneira. Deus mesmo, ali na cruz, usou um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, tirou todo o empecilho que havia para que nós mesmos fosse reconciliado com Ele. Ele fez lá o trabalho na cruz e nos reconciliou para sempre. Isso aí foi uma obra definitiva. Isso não vai mudar, nem que você queira, nem que Deus queira, porque Ele já disse que não muda. Então, abençoados, receba na tua mente a tua verdadeira posição em Cristo Jesus. Você está reconciliado com Ele mesmo.
Receba que essa semana seja aí a melhor semana da sua vida, que tudo te vai bem, né? Porque passe o que passe, Ele não vai te deixar, porque Ele já habita no teu espírito. Abençoados com todas as bênçãos.